pedi o ciclo de oração, e verei todas as crianças que fizeram aliança, e a banda que não se cansa de tocar uma canção. Pegarei em sua mão, pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome ele chamar. Sim, é verdade, farei uma passeata com os santos lá na praça, para agradecer Jesus pelo sangue lá da cruz, pela vida que ele me deu. Os instrumentos solando, levante a sua mão. Aleluia, obrigado Senhor Jesus. Em breve este dia vem, o dia de entrar no paraíso. Santo é o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela essa oportunidade. Te louvamos, te adoramos e te engrandecemos. Santo é o nome do Senhor. Breve vem o grande dia de entrar no paraíso e ver a raiz de Jessé, meu irmão. Aleluia. Vamos juntos cantar agora a terceira estrofe. Ao entrar no paraíso e ver a raiz. Cantando, solte a sua voz. Ao entrar no paraíso e ver a raiz de Jessé, meu desejo é tão grande em conhecer como ele é. Sinto ele bem presente quando a sua história leio, mas agora já estou vendo com os meus olhos da fé. Aleluia, pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome ele chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça, para agradecer Jesus pelo sangue lá da cruz, pela vida que ele me deu. Só as vozes, pegarei em sua mão, pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome ele chamar. Todos juntos. Farei uma passeata com os santos lá na praça, para agradecer Jesus pelo sangue lá da cruz, pela vida que ele me deu. Aleluia! Breve vem este grande dia. E é por isso que vamos cantar da página 112 desse cenário grande. Jesus vem do céu buscar sua noiva aqui na terra. Aleluia. Você é esta noiva? Amém. Aqui está em sol. Página 112 desse cenário grande. Entra para o gozo, tu já sofreste, ó noiva amada. Aleluia. Sol. Jesus vem do céu buscar sua noiva aqui na terra. Breve vem, breve voltará. Neste dia muito glorioso, Cristo há de chamar. Pelo meu nome, sim, venha a mim.
sofreste, ó noiva amada, por amor ao meu nome. Foste a escolhida pra Sião, a cidade que pra ti foi um dia preparada. Vem, ó noiva minha, vem pra reinar. Os instrumentos solando, aleluia, santo é o nome do Senhor. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Breve vem este grande dia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus vem do céu buscar, Jesus vem do céu buscar sua noiva aqui na terra. Breve vem, breve vem, breve vem, breve voltará. Neste dia muito glorioso, Cristo há de chamar pelo meu nome, sim. Vem a mim, vem, benditos de meu Pai, entra para o gozo. Tu já sofreste, ó noiva amada, por amor ao meu nome. Foste a escolhida pra Sião, a cidade que pra ti foi um dia preparada. Vem, ó noiva minha, vem pra reinar. Vem, ó noiva minha, vem, ó noiva minha, vem pra reinar. Aleluia, breve vem este grande dia. Santo é o nome do Senhor. E até lá nós vamos aqui adorando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, levantando as nossas mãos e louvando ao Senhor em ré. 388. Ao entrar neste lugar, pude sentir a presença do Espírito de Deus. Aleluia, santo é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Levantemos nossas mãos e louvemos ao Senhor. Ao entrar neste lugar, pude sentir a presença do Espírito de Deus. Se você quiser sentir, é só clamar e no nome de Jesus receberá. Levantemos nossas mãos, levantemos nossas mãos e louvemos ao Senhor, o supremo autor de toda a criação. Levantemos nossas mãos e louvemos ao Senhor, o supremo autor de toda a criação. Água viva está jorrando do altar. Vem sedento sua sede saciar. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus quer derramar
sobre o vaso que diante dele está. Por isso levantemos nossas mãos, levantemos nossas mãos e louvemos ao Senhor, o supremo autor de toda a criação. Levantemos nossas mãos, levantemos nossas mãos e louvemos ao Senhor, o supremo autor de toda a criação. Mais uma vez, água viva está jorrando, água jorrando do altar. Vem sedento sua sede saciar. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus quer derramar sobre o vaso que diante dele está. Por isso levantemos nossas mãos, levantemos nossas mãos e louvemos ao Senhor, o supremo autor de toda a criação. Levantemos nossas mãos, levantemos nossas mãos e louvemos ao Senhor, o supremo autor de toda a criação. O supremo autor, aleluia. O supremo autor de toda a criação. Aleluia. Os diáconos estarão orando e estaremos também ofertando ao Senhor. Bondoso Deus, nosso amado Jesus Cristo, agradecidos estamos nesta noite, ó Pai, porque o Senhor nos concedeu mais esta oportunidade de estar na Tua casa, te adorando, te louvando. Que o Senhor possa estar, ó Pai, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Ajuda cada um de Teus filhos aqui nesta noite, ó Pai, que possamos receber o que o Senhor tem para cada um de nós. Abrindo os corações, ó Pai, que possamos sair daqui abençoados nesta noite. Abençoa Teus filhos que estarão ofertando também, recompensando cada um deles, pois assim nós oramos e Te agradecemos, no Teu santo e precioso nome. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Vamos cantar o hino de número 80 desse cenário pequeno em Ré maior. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Aleluia, um lugar para o qual nós desejamos ir. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nós, os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nesta terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu onde Cristo já está.
a um lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá, neste lar com Jesus, o Senhor. Nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Será um grande dia. Feche seus olhos, somente crê, tudo é possível, somente crê. Estaremos passando para outra parte. Aleluia, graças a Deus. Estamos bem a tempo? Com seus olhos fechados, vamos cantando, somente crê. O pregador estará descendo a plataforma. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Cantando. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Amém? Sua presença. Por isso que para Deus fazer alguma coisa na terra hoje, Ele precisa de vasos de carne, como eu e você, como o diabo também precisa, como em todos os âmbitos, falando de âmbitos espirituais, para as entidades, para o ser manifestar, ele precisa de ter um corpo. O diabo precisa de ter um corpo, para ele manifestar os seus atributos. Por isso que nós vemos que os atributos está ligado a ele. Não vou entrar nisso para não demandar muito tempo, mas nós sabemos que o diabo tem seus atributos, e nós podemos tomar várias coisas, como vícios e tantas coisas que são atributos dele. Então, para ele fazer isso, ele precisa de ter um corpo, Um espírito que quer fumar, o que ele faz? Ele vai ter que usar um corpo. Quer beber, vai ter que usar um corpo. Então, quando Jesus falou: eu vou deixar vocês sozinhos, não, vou enviar o Espírito Santo para estar convosco também, vivendo em vós. Então, para Deus curar, ele precisa de usar um corpo, precisa de usar uma mão, usar uma voz. Para Deus manifestar seus atributos, ele precisa de contar com você, precisa de contar conosco. Assim ele fez com Josué, quando Moisés foi tirado então de cena, porque o tempo de Moisés foi contado. Então, quando chegou essa hora, entrou ali alguém
para dar continuidade. Agora, não é porque Josué foi muito bonzinho e fez tudo certinho, não, é porque Deus tem um projeto e Ele vai sempre encontrar alguém que possa encarar e realizar esse projeto. E Ele viu em Josué todas essas qualidades. Como o Senhor Jesus Cristo veio, manifestou e falou que ia levantar uma igreja para viver nesse tempo e colocou nela os seus atributos e que ela seria capacitada para manifestar as suas qualidades e para promover o bem daqueles que buscam a Deus, para que você fosse o exemplo entre muitos irmãos, não é isso que a palavra fala? Amém? Então é isso que Deus tem dado para nós, e nós não podemos perder essa continuidade, porque o Evangelho ele está em aberto. Por isso que o profeta veio dizendo que o livro de Atos ainda não terminou, não encerrou. Nós somos a continuidade da escritura de Atos dos Apóstolos, porque tudo que aconteceu em Atos dos Apóstolos é o que acontece na igreja subsequente de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ele fez ali naquele dia está suposto a fazer e acontecer também nesta hora, porque senão nós estamos sendo envolvidos por um espírito substituto, um espírito enganador, porque a Bíblia fala que viria nesse tempo, falou se possível enganaria, é tão parecido, é tão real, a manifestação é tão próxima, que se possível enganaria até os escolhidos. Mas sabe por que não engana? Porque o eleito, ele tem aquela pedrinha chamada revelação, que foi o que Jesus disse para Pedro: por esta pedra eu edificarei a minha igreja, e pode levantar porta, pode levantar o inferno, pode levantar quem for, mas não vai prevalecer, porque você tem algo. Agora, porque nós somos bons demais? Não, porque a misericórdia dele, através da graça, nos alcançou. Essa é a diferença. Nós estamos aqui por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a palavra fala que é imerecido, mas é dom de Deus e foi dado a você. Porque nós olhamos para nós, conforme nós falamos, eu creio que foi no domingo passado, nós estávamos destituídos, nós não éramos nem contados, nós já não tínhamos mais a semelhança de Deus, conforme Adão foi criado, que era a semelhança de Deus. Não, você olha na Escritura e vê que agora quando o homem cai, então nós temos agora a semelhança do homem, a imagem do homem. Mas quando o segundo Adão vem à terra, desce, paga o preço, fala agora está consumado, ali na cruz do Calvário, ele disse essas palavras, está consumado, então a restauração caiu no coração do homem, e no Espírito nós já fomos restaurados. Agora o que está faltando é tomar a plenitude dos tempos, para que nós possamos entrar então nesse poder transformador, e nós então sermos revestidos daquele grande poder que trará, olhe bem, isso é a diferença. Você vê que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele descansou, e ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não foi isso que ele diz antes de morrer? Mas sabe por que ele disse isso? Porque ele tinha confiança que Deus o levantaria, porque ele disse lá atrás, ele tinha dito: eu tenho poder para dar minha vida e em 3 dias trazer de volta. Como que ele podia dizer uma coisa como essa, se ele estava fora de si? Mas aí é que entra o que nós temos que entender, que ele é onisciente, onipotente. Ele sabia que ele tinha que passar por aquele caminho, mas na realidade a morte do Senhor Jesus Cristo é justamente aquele tipo que o eleito enfrenta. Ele morreu, mas não estava morto, porque ele estava agora em outro plano. Por isso que a palavra fala: nós não somos como os demais que não têm esperança. Amém? Porque nossa esperança está em Cristo Jesus, em sua palavra. E o que Deus quer falar para nós? É que Ele precisa nesse tempo final que estamos vivendo agora, quando tudo... Não pense, gente, não pense que alguém pode consertar o mundo, que se isso pudesse ser feito com tanta inteligência, isso já tinha sido feito. Mas não tem como, não tem ninguém que pode fazer, não é presidente A, presidente B, eles vêm trazendo tanta coisa. Estava lendo um documentário onde eles falam que, se você olhar o nome
Donald Trump está falando de uma profecia, porque Donald é Daniel e Trump quer dizer trombeta, e ele é o homem que vem tocando a trombeta. O povo perdeu o senso e todo o controle, né? Por isso nós temos que voltar para as origens da palavra. Nós temos que ficar na simples. Agora preste atenção nisso aqui, viu? As pessoas misturam. Quando você fala da simplicidade, eu vou usar uma palavra diferente. Eu vou falar da singularidade. Singular é algo que não pode ser misturado, é puro, né? É distinto. Aí fala, nós temos que ficar com a simplicidade. Eu vou dizer, você tem que ficar com a singularidade da palavra. Porque há muitas coisas que estão sendo colocadas que são comichões nos ouvidos. Mas o eleito, ele tem que ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não estiver debaixo de uma unção? De quem nós ouviremos? Aí entra aquele resultado que nós temos que tirar de nosso senso, que é pensar assim: eu vou na igreja hoje, mas quero saber quem é o pregador. Bom, vamos pautar a coisa correta. Se você vem na igreja e você não vê Deus trabalhando, então é melhor você não voltar ali mais, procurar um lugar onde você vê Deus trabalhando na vida das pessoas. Mas se você vem na igreja e você crê que o Espírito Santo está ali, então aquele Espírito Santo vai envolver aquela pessoa, por mais humilde, simples ou sem palavra que ele seja, mas Deus vai de alguma forma trazer algo através daquelas falas, através daquelas palavras ditas. Porque nós não estamos aqui, eu não estou aqui confiado na minha eloquência, porque tem gente muito melhor que eu para isso. Mas eu estou confiado que a graça do Senhor ainda está estendida em meu favor. E você vem a um culto como esse, e você tem que crer que a graça dele está derramando sobre você. E que Deus vai fazer. Então não é como que o homem vai agir, mas é como que Deus vai proceder, como que Deus vai manifestar. E você tem que ter expectativa, porque se você vem num culto sem expectativa, o diabo colocará algumas expectativas negativas para você arrazoar a respeito daquele momento. Mas se você vem com expectativa, isso é, se você vem carregado, se você vem cheio, faça como aquele jovenzinho, traga os peixes, traga os pão. 2 pão e 2 peixes, parece que era só para ele comer, né? Ou ele estava vendendo, mas aquilo não dava para a multidão, mas ele proveu alguma coisa, e aquilo foi suficiente para Deus pegar aquele pouco e transformar em muito, e ainda sobrar como sobrou os cestos ainda cheio. Deus dá, não é pouco, o que Deus tem para nós é muito. Por isso que nós não podemos ser medíocres em pensar que Deus vai dar só um pouquinho para você. Não, Deus tem muito para nos dar. E Ele quer que você busque isto. Ele não quer te dar só um pedacinho do céu, Ele te deu todo o céu. Ele não quer te dar só um pedacinho de vida eterna, Ele te deu a vida eterna. Todas as coisas foram entregues para nós. Por isso nós temos que crer que Deus trabalha através agora de nós, fracos e falhos como nós somos, como nós vamos ver aqui sobre Moisés, errava e tudo mais, mas Deus estava com ele, porque tinha dado a ele uma promessa, e Deus é fiel para cumprir a sua palavra, amém? Então eu gostaria de ler aqui no livro de Josué, no capítulo 1, como eu disse para os irmãos, a partir do verso 5, melhor dizendo, o 5 e o 6, do livro de Josué. Enquanto vocês encontram, eu quero agradecer a presença de cada um que veio, que está aqui nessa noite, para que Deus possa nos ajudar, nos abençoar. Hoje o pastor Wesley está ali em Indiara, na ministração da Santa Ceia ali, como todo domingo do mês, lembrando que no próximo domingo será aqui, e coube a nós estar juntos, né? Eu creio que vocês já encontraram aí, está depois de Deuteronômio, 1º capítulo, versos 5 e 6, aí tem umas diferenças de tradução, mas o contexto é o mesmo, né? Às vezes você vai ler, está um pouco diferente. Onde diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo.
não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Senhor, essa promessa é muito grande e nós queremos que ela possa ser vivificada em nossos corações para ser tomada nesta noite como promessa, e saber que isso o Senhor tem prometido também para nós, e o Senhor já tem nos colocado nessa terra, que é o Espírito Santo, a terra da promessa que foi dado para nós, e que nós haveremos de herdar aquela terra conforme está escrito na Escritura, uma terra que emana leite e mel. Ó Deus de bondade, ajuda-nos a palmilhar nesses caminhos gloriosos do Senhor, enquanto nós tomaremos da Tua palavra e falaremos ao povo escolhido, zeloso e de boas obras, que o Senhor tem dado ouvido para ouvir a Tua voz em pleno século 21, que nesta noite, Senhor, toda a diferença, todo pensamento negativo, todo olhar cobiçoso, maldoso, possa sair, cair por terra, para que possamos ter liberdade de entrar no Espírito em Tua presença, através da palavra, porque nós já temos cantado louvores a Ti, já temos engrandecido o Teu nome, e nós temos invocado o nome do Senhor em nossas vidas aqui nesta noite, Senhor, e nós queremos a Tua presença, porque a Tua presença é suficiente para resolver qualquer situação. No nome do Senhor Jesus Cristo, toma todos nós aqui debaixo dessa atmosfera gloriosa do Teu poder. Tira, Senhor, do nosso meio todo cansaço físico, toda mente cansada, todo mal entendido, mal entendimento, Senhor, para que possamos ter uma mente sã, para entender o recado que o Senhor tem para os nossos corações, pois nós oramos e Te pedimos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, podeis assentar. Deus abençoe os músicos, que cooperaram aí na parte do louvor, Montiago, os diáconos que estão no seu posto de dever, que possamos ser grandemente abençoados aqui nessa noite. Eu não quero ter pressa, eu quero procurar, quem sabe, nós falarmos, conversarmos, mas ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações aqui nessa noite, Amém? Agora, antes de continuar, depois de já ter falado essas palavras, antes de continuar, eu quero ressaltar que nunca houve uma geração tão confiante em si mesma como essa geração que nós estamos vivendo. Confiante em si mesma, confiante na autossuficiência, na independência e até mesmo tornando-se independente da presença de Deus, pensando que pode resolver a sua vida e que Deus fica aí nos seus planos futuros, ou que nem fala no quinto, sexto plano ali, sendo que Deus tem que ser as primícias em nossa vida. A primeira coisa é Deus. Então, a autossuficiência não pode estar ligada a mim, tem que estar ligada a Ele, porque é Ele em mim que pode fazer alguma coisa. Entendido? Mas o mundo não pensa assim. E aí vai passando as gerações, e você vê hoje com tanta coisa moderna que encontramos, e tudo isso que tem evoluído, e as pessoas chegam a um ponto em pensar que não precisa de Deus, a equivocar-se quanto à sua existência, e contando que nunca se viu pessoas tão fracas também, tão débeis, fracas moral e mentalmente, esse dia que nós vivemos. Tem uma frase que diz que essas pessoas elas são como açúcar, como uma torre de açúcar, desmorona com pouca chuva, são facilmente abalada, e o desespero acompanhado de doenças psíquicas parece a marca mais visível desse tempo. As pessoas estão vulneráveis, mas não entendem isso, elas não compreendem
que precisa de um ser maior, supremo, para dar continuidade ou para trazer algum benefício ao ser humano ou à sua posteridade. As pessoas não param para pensar nisso. As pessoas acreditam de uma forma geral, não acreditam, e de uma forma geral, no próprio poder de Deus. Elas acreditam na autossuficiência e a autoconfiança, que pode ser tratada como falta de humildade ou a característica de uma pessoa egoísta. Porém, o excesso de confiança nessas situações, ao invés de verem suas qualidades e defeitos com clareza, as pessoas se tornam excessivamente seguras de si mesma e têm uma imagem de si próprio. Quando pregam que ou melhor dizendo, quando prega que se vale o que se tem, o que pode trazer prejuízos e até perigos de vida. E como se essas coisas pudessem realmente ser o sustento ou o auxílio nos dias ruins. Mas chega o tempo, e a Escritura não mente, chega o tempo em que essas pessoas que vivem deliberadamente dizer não tem contentamento mais na sua vida. Chega um tempo que as pessoas não encontram um objetivo para viver, por tantas coisas, e você vê que a situação tende a piorar, não melhorar, mas é a piorar, e as pessoas não olham para isso. As pessoas vivem o hoje, correm atrás de tudo, né? Como diz o ditado, as pessoas vivem e morrem para angariar, para ganhar dinheiro, né? Que é a forma. Porque não é tudo dinheiro em espécie, mas é adquirir patrimônios e prosperidade, e corre atrás disso. Sabe o que diz lá em Hebreus 13:5? Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro, seja a vossa vida livre do amor às coisas palpáveis, às coisas conquistáveis dessa vida, porque isso tudo são como a areia do mar, que o vento passa e sopra e se mistura. Mas a Bíblia fala, mas você tem que pensar que você tem que guardar um tempo onde você possa juntar realmente um tesouro que não perece. Porque o que Deus tem dado para nós, o que Deus tem colocado no nosso coração, as expectativas que Deus tem para o ser humano, é dele receber algo que não pode ser movido, que não pode ser abalado, que não pode ser arrancado de nós. Ao ponto de você pode entender, alguém pode tirar até a sua própria vida, mas nunca vai tirar o que está dentro de você, que Cristo colocou ali através de sua morte e ressurreição, através de seu sacrifício, pelo preço que Ele pagou por mim e você. Ninguém pode tirar isso de você. Não tem dinheiro que possa comprar aquilo que Deus fez por você. Não tem como. Pode arrancar tudo que tem, mas as pessoas não dão conta de comprar isso aí. Agora, nós não podemos fazer como fez Esaú, vender por uma mistura, por um prato, por uma comida, porque estava com fome. Porque a palavra deixa bem claro, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. E a Bíblia fala que Ele te sustentará nessas palavras. Agora, acontece que algumas pessoas acreditam estarem seguras pelo que têm ou pelo que possuem. É o que está lá em Apocalipse capítulo 3. Eu sou rico e eu não tenho necessidade de nada. Mas você lê no próximo versículo, já fala, mas não sabes que és um pobre, miserável, nu, cego e não sabe. Porque essas coisas não é riqueza. Isso aí você pode ter, muito ou pouco, Deus vai te dar. Ele vai te dar algo que seja suficiente para você não perder o gozo, a satisfação da vida eterna. Porque se outra coisa substituir esse gozo, essa alegria, algo está errado, um substituto tomou o lugar. E nós não podemos deixar que nada tome o lugar das primícias, ou da palavra de Deus, ou o desejo de servir a Deus. Nós chamamos de ser crente, né?
a pessoa não quer mais ser crente. Crente quer dizer crer em alguma coisa. A pessoa está crente que ele vai fazer aquele negócio, então ele acredita que aquilo vai dar certo. Crente é isso. Agora, a Bíblia fala que nós temos que crer no Senhor com toda a nossa força e com toda a nossa vida. E não entregar-se aos pensamentos, às ofertas do mundo. E nós vamos ver aqui que Josué, ele procurou ter uma vida diferente. Ele procurou fazer algo que pudesse aproximá-lo de Deus. Ele enfrentou desafios, mas na hora dos desafios, ele soube tomar a decisão certa. E como Deus foi com Moisés, ele foi com Josué, e como Deus foi com Cristo Jesus aqui na terra, ele prometeu que assim ele seria com a sua igreja. Por isso que Jesus olhou e falou: eu edificarei a minha igreja. Porque ele viu isso. E você acha que ele não tem uma igreja edificada nessa hora? Ele tem. Aí está vocês, membros no corpo do Senhor Jesus Cristo, formando essa igreja, da qual ele estava falando naquele dia, porque ele viu esse tempo nosso aqui. Ele viu esse dia. Amém? E ele prometeu que ele enviaria essa palavra para estar aqui também, para trazer vida para esse mundo, para nossos corações, melhor dizendo, para trazer vida a nossas vidas, que outrora estávamos destituídos e agora alcançamos essa graça. Amém? Agora, por outro lado, esquece-se de que essas coisas, quando postas na condição de garantir a segurança e o bem-estar, pode ser uma causa de muitos males. Não há dinheiro que substitua diante da estupidez ou da autoconfiança. Todas essas coisas ruins e cai por terra como a morte e vai com as pedras. Agora, o mundo clama por segurança, assim como clama por justiça, acreditando ser possível alcançá-la pelo ganho e pela capacidade humana, alheio a Deus e a seus preceitos, esquecendo-se de que o mesmo homem, ele é a causa da insegurança e da injustiça. Porque isso tudo, nós vemos hoje esse descontrole que nós vemos no mundo hoje, na natureza. Isso tudo é o homem que gerou, que fez um desequilíbrio. Isso vai tão além que você pensa que não. Fala, mas Deus, eu estava lendo na Bíblia aqui falando que Deus estabeleceu os limites do mares, mas Ele estabeleceu um limite dentro das condições que foram feitas, que foi criado. Agora, quando isso é alterado, Deus tem alguma responsabilidade com isso? Aí fala, mas Deus permite as catástrofes e tantas coisas acontecendo. Deus nunca projetou isso, isso é coisa do homem. Isso foi alterado pelo homem. Hoje nós vemos aí a tecnologia querendo criar robôs e dar vida a robôs, isto é, o homem tentando ser igual a Deus, tentando fazer algo, fazer uma obra para Deus, querer criar, sendo que só há um Criador, e esse é o nosso Deus. O diabo não pode criar, ele é um personificador, ele pega o que existe e manipula aquilo, mas ele não é criador, só há um Criador, um só. E esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos e confiamos, que Ele colocou dentro de nós uma semente que está nascendo para a vida eterna. Amém? Agora, vamos lá. Moisés, um homem poderoso nas mãos de Deus. Deus é capaz de estabelecer homens poderosos, como o caso de Moisés. O relato do capítulo 34 de Deuteronômio não deixa dúvidas quanto ao homem que ele foi poderosamente capacitado pelo poder de Deus. A força e o poder de Moisés emanava de Deus, não de seus caprichos ou seus ensinamentos, mas emanava de Deus. Moisés sabia disso, não se autoexaltava ou gloriava-se
quanto ao que fez, antes buscava servir a Deus, ansiando pela intimidade com Ele. É algo que nós também precisamos de praticar. Podemos tomar aqui rapidamente um exemplo que foi Saul e Davi. Saul foi ungido rei de Israel, mas foi rejeitado por Deus por suas decisões tomadas. Mas Deus não sabia que Saul ia errar? Sabia, mas Ele colocou ele ali por um propósito, esperando que ele pudesse tomar, porque Deus deu a ele o livre-arbítrio de tomar as decisões corretas, mas ele escolheu o caminho errado, ao ponto do profeta ter que repreendê-lo e dizer que ele estava reprovado. E você vê que Saul, ele falou que ele lutaria com todas as suas forças para manter o trono, e não se importou com a presença de Deus. Você vê que Saul não estava preocupado tanto com a presença de Deus. Ele queria o trono, ele queria lutar com todas as suas forças para manter o trono. Já Davi, quando foi repreendido pelo profeta, e ele viu que estava errado, e o profeta falou para ele: Deus vai te tirar o trono, Deus vai matar seus filhos. Ele falou assim: que Deus tire o trono, que Deus tire meus filhos, mas não tire de mim a sua presença. Está no Salmo. Não retires de mim a tua presença. Então ele sabia que com Deus ele podia reverter qualquer situação. E assim é o que nós temos que aprender nessa hora aqui. Se nós temos alguma coisa que pode ser feito, que pode ser mudado, é Deus que vai fazer. Mas você tem que se entregar. Davi se entregou, ele falou: eu estou aqui, eu me arrependo, eu não quero para a minha vida, não vivo sem Deus. Ao ponto que você vê no Salmo, ele dizendo e fazendo, e por inspirações, declarando-se a essa presença, ao Deus vivo. Quando ele disse: assim como a corça almeja pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de ti. E tinha sede, tem que ter, e nós também temos que ter sede de Deus. Não é sede de religião, não é sede de simplesmente vir aqui porque lá no tabernáculo da vida parece que a coisa é correta. Não é só isso, isso não resolve, porque em algum ponto nós podemos falhar. Aqui nós vemos na Escritura, Moisés errou, falhou, mas Deus continuava com ele, porque havia uma promessa de que Deus o abençoaria, de que Deus seria com ele. E Deus falou isso para nós também. Então não importa, o mundo levanta contra nós, o mundo levanta contra você, mas creia em uma coisa: Deus prometeu que Ele te abençoaria, e Ele vai fazer isso. Agora não é porque nós somos bons, não, é porque a misericórdia dEle. Quando Ele olha para você, Ele te vê, não vê um fracassado, não vê uma pessoa que erra, não, Ele olha pelo sangue. E quando Ele olha pelo sangue, a minha Bíblia fala que o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpa e me purifica de todo o pecado. E é isso que nós precisamos de aprender, meu irmão. É isso que a igreja precisa de aprender. Que se tem alguma coisa boa aqui nesta noite, é a presença dEle. Então traga ela para esse lugar. Tenha expectativas. Mas nós estamos em um grupo reduzido. Não importa, Ele falou: onde estiver 2 ou 3, eu sozinho eu sou isso aí. Você sabe disso aí. Porque senão você está sozinho no seu quarto, e você agora não adianta orar a Deus, porque Ele não vai estar ali. Mas eu sou trino, eu tenho corpo, alma e espírito. Então se eu estou vivo, o meu espírito está aqui, a minha alma está aqui. E Ele falou que quando você clamar por Ele, Ele te atenderá. Então Deus tem que estar num lugar como esse aqui nesta noite. E Ele cumpre a sua promessa, e Ele não falha. Amém? Então a força de Moisés, falamos sobre ela. Quando Moisés desceu do Monte Horebe, isso aqui eu gosto muito disso aqui, porque isso foi vivido nos dias dos apóstolos. Eles experimentaram, mas só eles? Não, eu te digo um também que chegou ao amadurecimento em pleno século 20. O mensageiro da era, ele representou Cristo em todas as suas qualidades. E a igreja tem que fazer a mesma coisa, porque assim como foi com Moisés, e todos os profetas pegaram essa aliança, pegaram essa promessa,
E nós pegamos também o mensageiro da era, ele estava confiado nessa promessa que como Deus foi com Moisés, ele continuava sendo com ele também. E ele fez as mesmas coisas que o Senhor Jesus Cristo fez quando estava aqui na terra. E foi prometido que isso seria também para a igreja. Então, como Deus foi com Moisés, Ele é contigo aqui nesta noite. Amém? Por isso que o título que eu dei a essa pregação é justamente assim serei contigo. Amém? Porque essa é a promessa de Deus para você, aqui, nesse tempo. Deus tem que fazer as mesmas coisas. Agora, quando Moisés desceu do Monte Horebe, refletindo no rosto a glória de Deus, o povo não podia olhar para ele. Já pensou isso? Um homem que as pessoas não conseguem olhar para ele, de tanta glória, de tanto poder. Assim também foi ao ponto que Moisés, quando quis ver Deus manifesto, ele teve que passar por uma fenda da rocha. Isso ele viu ele passando rapidamente, porque ele não suportaria também a presença dele. Por isso que quando Deus derrama um pouquinho sobre os seus vasos, eles se sentem fracos, debilitados, porque Deus é poder e Deus é fogo consumidor. E o poder de Deus, ele é muito grande, é muito forte. Por isso que ele dá um pouquinho, ele dá um flashzinho para você. E ele lança um pouquinho aqui, nós vamos ver isso. O que é que Deus fez com Moisés? Quando Moisés falou que a carga sobre ele estava muito, o que é que Deus fez? Deus pegou tudo que estava nele e repartiu entre o povo. Foi a mesma coisa que foi feita ali no Pentecoste. Deus, quando o Senhor Jesus Cristo ascendeu ao céu, então ele manifestou outra vez, trouxe aqui, ele falou, agora não será um ungido, mas será os ungidos. A unção de Deus está sobre a igreja, por isso que foram vistos como línguas repartidas entre os irmãos. Deus se repartiu a sua igreja. Tudo de Deus agora está em você. E se nós estivermos unidos, separados, às vezes nós temos só um pouquinho dele. E é onde às vezes a pessoa fica fraca. Mas se você estiver unido no corpo, se você estiver unido na fé, então você torna forte, porque nós tornamos um corpo, a saber, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um substituto. Assim serei contigo, diz a palavra. Amém? Mas quando ele desceu do cume do monte ali, quando ele desceu, ali, o seu rosto estava brilhando. O povo não podia olhar para ele. Foi preciso cobri-lo com um pano até que a glória divina e seu brilho esfuziante se dissipasse. Já pensou isso? Quão glorioso saber Deus manifestar tanto. Isso é, Deus estava tanto naquele homem que ele manifestava algo que estava fora dele, ao ponto das pessoas não dar conta, não resistir àquela presença. Então aqui vamos olhar aqui, explicar Deuteronômio 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do monte de Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e tudo foi mostrado para ele. E você vai seguindo a escritura no 3, no 4, no 5, no 6, no 7. E aqui falei, era Moisés, da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. 120 anos. E Josué, filho de Num, no verso 9, da leitura de Deuteronômio 34. No verso 9, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E um pouco mais abaixo aqui nós vamos ver onde o mensageiro vem falando que o povo olhou para Josué e falou, se você fizer as mesmas coisas que ele fez, então nós vamos crer em ti. Agora, hoje nós vivemos uma mensagem que nós falamos que é uma mensagem restauradora, uma mensagem de restauração, uma mensagem que nos tira de todo o credo, de toda inteligência, ou nos tira de todo sistema religioso, de toda idolatria. Deus tem dado isso para nós.
E falou, e vocês vão produzir as mesmas coisas. Então, se isso tem capacidade de ser produzido no nosso meio, então as evidências de que o poder de Deus também está aqui, tem que ser notada. Não pode ser uma sombra, não pode ser somente expectativa. Dizer assim, será que Deus vai me abençoar naquele culto essa noite? Será que Deus vai me curar naquele culto essa noite? Não é será que Deus vai fazer. Ele disse, está consumado, a obra já foi feita. O que nós precisamos é de estar na altura de receber aquilo que Ele prometeu. Eu espero que vocês estejam entendendo isso aqui. Agora vamos lá. Então, falando sobre Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou Israel, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Está no verso 10. A quem o Senhor conhecera face a face. Sabe o que o profeta fala na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo? No parágrafo, eu creio que é o parágrafo 37 da mensagem. Ele diz assim, ele era um profeta, ele era sobre todos os profetas, ele era realmente mais do que qualquer profeta que eles tinham. Quando a sua própria irmã riu dele por se casar com uma moça etíope, ele os chamou e ele disse, não temes a Deus? Disse, se entre vós há um que seja espiritual ou profeta, eu a ele falarei em visões e me farei conhecer a ele em sonhos. Mas não é assim com Moisés, boca a boca falo com ele. Não temes a Deus? Isso é Deus repreendendo ali, né, aquele acontecimento. Então veja aonde Deus leva as pessoas, e é o que Deus tem que fazer para nós nessa hora, porque Ele não está mais falando, mas tem que vir, por isso que eles falam, mas tem que voltar, porque um profeta tem que falar conosco. A palavra está aqui, escrita, a palavra é a profecia de Deus, e toda palavra falada, ela é uma profecia. Deus está falando a sua palavra pela boca dos seus servos, seus filhos, para quê? Para trazer vida à semente, porque essa palavra, ela é como um sol, e ela tem que trazer vida, porque assim o sol faz. Ela tem que estar viva diante de nós, amém? Agora, continuando aqui a leitura. Eu quero voltar um pouquinho aqui. Aonde diz aqui, eu terminei com essa parte da mensagem agora. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel, Deus tinha comissionado a Moisés. Os fracassos não significavam nada, Deus conhecia o coração de Moisés. Agora eu te faço uma pergunta, se com Moisés, quando a expiação era feita por sangue de animal, e aqui está dizendo na escritura que Deus não imputava, que Deus não olhava, Deus não via os fracassos, isso não significava nada, e era só sangue de animal para fazer para trazer aquela sensação, porque na realidade não era o perdão completamente, porque aquilo trazia um alívio no espírito, na vida daquela pessoa. E se lá Deus fez isso, e agora imagine quando Deus enviou o seu filho, e o sangue dele foi derramado, e a palavra fala que ele nos lavou, nos limpou, nos redimiu, nos comprou, e o diabo não tem direito mais em nada que você é. Nada, nem a sua unha que você corta, o diabo não tem direito nela, porque a palavra fala que você é uma propriedade do Senhor Jesus Cristo. Ele pagou o preço por você.
E por que nós pensamos, mas eu sou um fracasso, eu não dou conta de ser um crente como eu queria. Nunca vamos dar conta de ser crente como nós queríamos ser, porque nós queremos ser perfeito. E a perfeição ainda, nós estamos a caminho dela. É como esses irmãos aqui tinham visto tantas coisas, maná sendo produzido ali no deserto para eles, a água da rocha saindo ali para eles, e tudo mais, os prodígios, os sinais, as maravilhas, mas eles ainda estavam indo para a terra, ainda não tinham chegado na promessa, mas estavam no percurso, estavam no caminho. É isso que você tem que entender, você tem que estar no caminho, é o importante. Não saia do caminho. Não foi o que o profeta disse? Não saiam da fila. Fiquem na fila, continuem marchando. Mas eu sou um soldado raso, fraco, débil. Mas você está na contagem. Você faz parte do contingente. Deus conta com você. Foi o que ele disse ali naquele dia. Deus contava com eles e agora Deus conta com você. E Deus tem uma obra grande para ser feita nesta terra, ainda antes da segunda vinda, ainda antes que Ele venha tirar a sua noiva daqui. E Ele conta com você, Ele conta conosco. Por isso nós não podemos estar divididos entre preceitos e pensamentos, mas nós temos que estar unidos no Espírito, para que a obra que não é minha, não é do pastor Wesley, não é do pastor João Batista, não é de fulano, não é de ciclano, essa obra não é de homem, esta obra é do Senhor Jesus Cristo, e Ele enviou o Espírito Santo para cumprir esta obra. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor Jesus Cristo com as suas palmas. Mas isso é verdade, não coloque a sua fé, não deposite a sua fé em um homem, deposite ela no Senhor Jesus Cristo, mas faça como Josué e faça como o povo fez. Se você continuar como Moisés era, nós vamos fazer o que você pedir. Olhe para o seu pastor, se ele está vivendo uma vida digna do Evangelho, pia no Evangelho, então que ele sirva, que ele seja um exemplo para você. Vamos fazer como Josué fez naquele dia. Quando Moisés cansava os ombros, o que ele fazia? Josué e Caleb entravam ali e sustentavam, levantavam os braços de Moisés, porque ali estava o profeta de Deus. Olha, pense bem nisso. Moisés foi colocado por Deus aqui na terra, ele era um Deus aqui na terra, a Bíblia fala isso. E colocou Arão por profeta. Agora pense, se Deus fez isso lá, quando o filho dele ainda não tinha pagado aquele preço. E eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que Deus vai deixar barato para o diabo, o filho dele morrer na cruz ali? Pagar aquele preço, sangrar na cruz? Foi o filho de Deus. O filho de Deus que sangrou na cruz. E você acha que Deus vai deixar barato para o diabo? Entregar o filho dele para te redimir, para nos redimir? E depois falar, não, agora tá tudo, a conta está paga. Não. O diabo sabe o que espera por ele e seus anjos. É por isso que ele te odeia. É por isso que o diabo te odeia. Porque se você já estivesse na classificação que ele precisa, ele não ia se preocupar com você não. Mas se ele está um passo atrás de você, é porque ele ainda não te pegou e ele te odeia. E ele é o nosso algoz. Ele é o nosso inimigo, o pior inimigo nosso. Aqui, nessa vida, é o diabo. Porque, segundo o mensageiro disse, o nosso último inimigo a ser vencido é a morte. Mas antes que a morte bata na nossa porta, o diabo está no seu encalço, está atrás de você, tentando te alvejar, tentando te pegar. Mas ele não vai te pegar porque você está depois do sangue. Para o diabo te pegar, ele tem que passar pelo sangue. Ele não consegue nascer de novo. Ele não quer isso para a vida dele, porque ele sabe que para ele só resta o lago de fogo eterno. Contrário de nós, que para nós nos aguarda, não é que resta não, porque Deus não tem resto. Para nós aguarda o céu e a vida eterna. Amém? Nós poderíamos conversar a noite toda sobre isso aqui, porque é muito bom, é um assunto muito amplo. Mas eu creio que vocês estão entendendo, amém? Eu continuei lendo aqui uma parte da mensagem, assim como foi com Moisés. Essa mensagem foi pregada em 11 de setembro de 1960.
Agora, Josué, homem cheio do Espírito Santo, ou cheio do Espírito de Deus, sucedeu a Moisés, liderando Israel. Igualmente, um homem cheio de fé, confiando nas promessas. Não foi que Moisés falou. A Bíblia fala que ele estava confiando nas promessas de Deus, nas promessas do Senhor. A fé de Josué estava baseada no que Deus fez através de Moisés. Assim a nossa fé tem que estar baseada nessa hora. Agora, olhe bem, no 23 da leitura ainda da Bíblia. Também o Senhor de diante de vós lançará fora todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. No 24 diz assim, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés será vosso. Desde o deserto, e desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vosso termo. Deuteronômio, eu creio que 11, 23 ao 24. Agora, voltando lá em Josué capítulo 1, onde nós lemos. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, essa promessa é só para aquele dia? Só um que concorda? Essa promessa é só para aquele dia ou vale hoje também? Amém? É para hoje também? Então aonde pisar a planta do seu pé, vai ser abençoado. A sua empresa vai ser abençoada, o seu trabalho vai ser abençoado, a escola que você frequenta vai ser abençoada, a faculdade vai ser abençoada, os seus colegas vão tirar notas boas porque você está ali próximo, e isso é escriturístico, porque Deus abençoa você e abençoa quem está próximo, porque diz a Escritura que só dos irmãos passar agora. Quero mais uma vez falar isso, porque foi colocado como sombra. Falava que quando Pedro passava perto das pessoas, a sombra, mas na realidade era aquele poder vivificador que estava em Pedro. O mesmo poder que estava no profeta, eu creio que foi o profeta Samuel, ou Eliseu. O mesmo poder que estava no profeta Eliseu, que quando uma pessoa morta foi lançada na cova, que ele estava sepultado, quando aquela pessoa bateu ali dentro, o poder trouxe ele de volta à vida. Ah, mas isso aí é coisa que ficou lá no passado, então o nosso Deus mudou? Será que mudou? Eu te falo que não. Sabe o que mudou? A maneira de confiar, a maneira de crer. A fé que nós temos nele é que é medíocre, é pequena. E a maneira de aproximar dele também, nós temos que entender isso, que nós precisamos de aproximar dele, sabendo que é ele que pode fazer alguma coisa. É ir desprovido. Não fazer como aquele fariseu que batia no peito e falava tudo que ele fazia. E o outro coitadinho estava do lado ali e pensou, eu não faço nada dessas coisas, então eu não sou digno. Ele falou, Senhor, tenha misericórdia de mim. E foi para ele que Deus se atentou, porque viu o clamor da alma dele. Assim nós temos que aproximar de Deus nessa hora. Não é porque você é bom demais, não. É porque nós não conseguimos fazer nada. Por isso que o hino fala, sem Jesus, realmente sem Jesus não conseguimos. Sem Jesus não dá. Vamos lá? Amém? A promessa de Deus a Josué é de que, assim como ele cuidou de Moisés, cuidaria também de Josué. E aqui em Êxodo 3, do verso 11 ao 14, diz assim: Então Moisés disse a Deus, quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E no 12 diz assim, e disse, certamente eu serei contigo, isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós. Agora ele não queria pegar, olhe bem como que Deus é sábio em suas colocações, porque tinha tido muita promessa e aquele povo conhecia tanto as vitórias como os fracassos do povo hebreu, do povo de Israel.
Então olha o que ele fala aqui. Olha aqui. E eis que quando eu for aos filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Agora aqui ele manifesta de uma forma presente. E nós podemos transportar isso para os dias de Saulo de Tarso, quando encontra com aquela grande luz, e daquela luz saiu uma voz, não falou: eu sou Jesus dos apóstolos, ele falou: eu sou presente, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E quem que Paulo estava perseguindo? O povo. Então, se nessa noite você é um filho dele, e o diabo levantar contra você alguma coisa, saiba de uma coisa: ele está debatendo contra o Senhor Jesus Cristo, porque essa luta ela não é tua, ela é dele. É ele que peleja por nós, é ele que peleja por mim, e assim como ele venceu, nós temos o poder de vencer. Cada batalha levantada, nesse tempo que estamos vivendo, cada batalha que se levanta, ela tem a sua vitória, ela tem o poder envolvido, embutido ali nela. E nós não estamos aqui, João Paulo, para ser perdedor. Ele nos colocou aqui para sermos vencedores. Vencedor em Cristo Jesus. Eu vou te falar mais, já que nós entramos nisso, eu não quero saber o tamanho do problema que você está com ele na mão. Eu não quero saber se a batata é quente ou é fria. Eu quero dizer que há um poder aqui neste lugar que é capaz de resolver para você. Então tome posse agora. Reclame a tua bênção nesta hora agora. Clame por ele, porque ele pode resolver. Eu estou falando isso agora no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver testemunho dessas palavras que eu disse aqui agora. Ele está resolvendo algo aqui agora. Porque eu sei quando ele se aproxima, quando a presença dele se manifesta, algo move diferente. E ele veio aqui por você. E nós todos precisamos. Mas tem pessoas aqui que precisam de causas definidas, precisam de ser resolvidas. E eu creio que ele veio agora aqui para fazer isso. É para você também, meu irmão, que está ouvindo. Esse poder, ele está aqui e ele pode encontrar você onde você está aí também. Porque ele é presente, ele é onisciente, onipotente. Ele está agora em todos os lugares. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele estava limitado pelo tempo. Mas quando ele ascendeu ao céu e enviou o Espírito Santo, ele pode agora estar até os confins da terra. Como ele está operando desse lado do oceano que nós estamos, do continente que nós estamos, ele pode também estar operando em outro continente, do outro lado do oceano, porque ele enche os céus e a terra. Assim é a tua palavra. Então tome posse, reclame o que você busca nessa hora. Tome posse disso. E eu quero ir mais um pouquinho aqui. Eu pensei que estava mais tarde, agora que vai dar 8 horas, isso mesmo, esse relógio aí está certo? Parece que eu já falei demais. Mas olhe bem aqui, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus prometeu estar sempre com Moisés e cuidando dele. Moisés não confiou em si mesmo. Ele demonstrou, diferente da humanidade de hoje, né? Da sociedade de hoje, demonstrou humildade. Como líder, poderia exigir que os israelenses o ouvissem de qualquer maneira. Ele não se preocupou com a forma como ele viu a Deus, mas como o próprio Deus se apresentou a ele, levando-o não segundo o seu parecer e vontade, mas segundo a vontade divina, e na forma como Deus quis ser conhecido. Por isso ele disse: o Deus de vossos pais, aquele que se apresentou a Abraão, a Isaque e a Jacó, o mesmo Deus que sempre cuidou de Israel, agora continua cuidando de vocês. Agora, se antes era conhecido como Deus dos patriarcas, agora queria ser identificado pelo que ele era,
Por isso ele falou: diga a eles. O Todo-Poderoso disse: eu sou o que sou. Aquele que não foi, nem será, mas sempre é. O Deus imutável e soberano, diante do qual a nação israelita devia se curvar e adorar. Por isso diz que não devemos adorar a outra imagem, ou a qualquer outro ser, mas unicamente a Deus. Assim como o Senhor disse a Moisés: certamente eu serei contigo. Ele repetiu a mesma promessa a Josué: e se cumprirá na vida do discípulo de Moisés, assim serei contigo. E se foi com ele naquele dia, eu te digo também, nesta noite: assim serei contigo, diz a palavra de Deus. Amém? Toma posse disso, você vai ver se você não vai sair daqui abençoado. Você terá uma semana abençoada, você terá dias abençoados, você terá uma família abençoada, filhos abençoados. Essa promessa é para nós não temos que mendigar. Pense bem nisso aqui, a Bíblia fala isso, Deus te deu por promessa. Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele é seu Pai. E como o pai do pródigo diz ali para o irmão do pródigo, falou assim: meu filho, tudo que é meu é teu. A mesma coisa o Senhor Jesus Cristo diz, por isso que Ele falou: todas as coisas são possíveis ao que crê, e se vocês crê, coisas maiores do que essa vocês farão. E as pessoas pensam que isso não pode acontecer, mas é real, é verdadeiro. Por que nós não vemos as pessoas sendo ressuscitadas nessa hora? Por que tais coisas não acontecem? Às vezes nós pensamos que precisa de Deus ressuscitar uma pessoa para aumentar a fé de alguém, mas nós temos que pensar que Deus te dá livramentos. De quantos livramentos de morte Deus te tirou? O que é melhor? Você acha que é uma preditiva ou uma corretiva? Se você não entende, no fator da mecânica, ou seja em qual eles, na medicina, existe a preditiva, que é precaver contra o resultado. Depois existe a preventiva, que é cuidar antes que aconteça. E existe a corretiva, que é quando chega no extremo. Quer que eu te dou um exemplo? O rolamento do seu carro tem que trocar com tantas 1000 horas, mas você não anotou. Então vai chegar um tempo que você vai fazer o quê? Você vai fazer uma preventiva: vou trocar esse rolamento porque eu não sei quando ele vai quebrar. Ou então você deixa: vou trocar esse rolamento quando ele quebrar. Aí ele quebra lá no meio do mato, te dá maior trabalho. O que é mais fácil para Deus? Te livrar ali? Ou te ressuscitar? Para Ele tanto faz. Mas o que Ele quer fazer? Ele quer mostrar a sua bondade, o seu poder. Ele te livra. A Bíblia fala que Ele nos dá livramento todos os dias. Amém? Eu vou seguir mais um pouco aqui, porque o assunto até agora está bom e vocês estão assimilando bem. Agora, essa deveria ser a certeza na vida de Josué. E como a viu cumprida na vida de Moisés, pois foi testemunha ocular do cuidado divino para com seu mestre. Assim ele estava seguro de que a promessa seria a realidade em sua vida. Ele não temia, ele sabia que como Deus fez com Moisés, se ele seguisse no mesmo processo, então Deus também estaria com ele e faria as mesmas coisas. Por fé, ele e Moisés creram na promessa e colocaram-se completamente nas mãos de Deus. É o que nos revela no livro de Hebreus, no capítulo 11. No livro de Hebreus, capítulo 11, diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Por isso a Bíblia vai lá no Novo Testamento e fala: no mundo tereis aflições, mas sejam animados, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a fé que vence o mundo é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta fé agora está colocada em você. Nós somos detentores de tudo aquilo que estava em Cristo e foi derramado sobre a igreja.
Entendido? Por isso quando ele diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. Quando ele ascende ao céu, ele fala, agora eu não vou deixar vocês sozinhos, e vou enviar. Esse mesmo poder que estava em Deus, cai em Cristo, agora cai na igreja, viu, irmão Jorge? Temos o direito, Jorge. É um direito adquirido teu. E não pense nós que nós vamos dar conta de extrair de Deus tudo que Ele é, todo o poder que Ele tem. Porque nós só precisamos de um pouquinho para vencer. Nós só precisamos de um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, para poder vencermos nesses dias maus. Mas o Senhor usou todo o poder que Ele tinha para resgatar aquelas almas que estavam aprisionadas, que dormiram na longanimidade do tempo, esperando esta hora, esperando esse dia. Amém? Agora vamos mais um pouquinho aqui. Vou ler mais. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Olhem bem isso aqui. Faltar-me-ei o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tirou força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Onde está esse Deus? Eu quero Ele nessa noite, porque isso tudo foi pela fé, e diz a palavra que Ele deu fé para você. Então se eles fizeram isso pela fé, nós também podemos fazer aqui nesta noite, porque o apóstolo Paulo estava dando convicção para a igreja ali, dos hebreus, que eles também tinham poder para fazer essas obras, e sendo que o livro de Atos continua sendo escrito, então pela fé também nós podemos todas essas coisas. Amém? Então Deus disse a Josué, que ele teria uma vida confortável, segura, sem percalço e livre de problemas. Ao dizer que estaria com ele, não estava assegurando de uma vida de tranquilidade, plácida, de bem-estar, afortunada, não no sentido moralmente, ou normalmente, conhecido de riquezas e confortos naturais, afirmando estar com ele, não o desamparando, nem o abandonando. Deus garantia que, mesmo diante das lutas, aflições, batalhas e angústias da vida, Josué seria próspero e vitorioso. Sim, porque a vitória não é apenas aquilo que vemos ou tocamos, mas a expectação, a esperança do amanhã, do porvir. Expectação, expectativa, nós temos que ter expectativa daquilo que nós buscamos de Deus. E saber que aquilo é para você, é para nós. E só tem um que pode roubar isso de mim e de você. E não é o diabo. Ah, mas ele não é o ladrão? Não é ele que veio para roubar, matar e destruir? Mas quem tira isso é eu mesmo. A minha falta de fé, a minha falta de convicção, é a minha falta de expectativa. Não alcanço as coisas, o objetivo, não é porque isso está diante de nós. Eu não quero desanimar ninguém aqui nessa noite, eu quero animar, junto com vocês, eu quero estar animado, porque eu também preciso dessas qualidades. Para quê? Para nós alcançarmos aquela grande estatura de um varão perfeito, nós precisamos dessas coisas. Nós sabemos que ali o início da caminhada é a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não pode ver, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que não pode ver. Por isso que está aqui, livro
capítulo 11 de Hebreus, pela fé, pela fé, pela fé. Tudo que eles alcançaram foi pela fé. E nós também estamos aqui nessa noite pela essa mesma fé. Amém? Agora, afirmamos estar com Ele, não o desamparando, nem o abandonando. Deus garantia que mesmo diante das lutas e aflições e angústias da vida, Josué seria próspero. Sim, já li essa parte. Agora, a vitória é termos a presença e o cuidado de Deus em nossas vidas, seja nas lutas, provações, incertezas, injustiças e perseguições, porque a promessa não é te abandonarei. Esta é a promessa que foi dada aquele dia. A promessa é: não te abandonarei. E aí aqueles irmãos, aquele povo disse assim, eles disseram: nós te seguiremos como seguimos a Moisés, se pudermos ver a mesma coisa que seguiu a Moisés. Se pudermos ver a mesma coisa que seguiu Moisés, te guiando, tão somente ser forte e corajoso. Esse deve ser o requisito de cada pessoa nascida de novo hoje. Se fomos pedidos a seguir, então vamos ver os sinais, seguir o crente, seguir a palavra. Como Josué disse: as coisas que eu faço, vós também as fareis. Isso está na mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo, parágrafo 37. As coisas que eu faço, vós também as fareis. Não somente a Josué, a Moisés ou a Paulo, mas a todos nós. Essa promessa, ela é viva aqui nesta noite, no meio do povo de Deus. Essa promessa é válida para todos os cristãos, em todos os tempos, de sorte que não podemos negligenciá-la, deixando de crer e esperar no zelo dedicado do Senhor. Olhe bem, meu irmão, nada nos separará do amor de Cristo, nada nos separará do amor de Cristo. A exortação de Deus para Josué é: esforça-te e tenha bom ânimo. Seja corajoso, rapaz, seja corajoso, irmã, seja corajoso, irmão. A promessa é para você, a promessa é para nós. Por que nós vamos ficar com medo, retroceder? Se nós temos todas as evidências, se nós temos o poder de Deus, se nós temos a arma mais poderosa no mundo hoje, que é a fé. Essa é a arma mais poderosa, porque lá nós acabamos de ler: pela fé eles venceram mundos, reinos, reis. Já pensou isso? E é promessa para nós também. Agora, também foi a Moisés, porque ele foi também, como ele foi, a exortação de Deus para Josué é: esforça-te e tem bom ânimo, porque também foi a Moisés. Nos é feito agora, não importa o que você esteja passando, não importa o sofrimento que tenha, as lutas pelas quais atravessa, a injustiça e até mesmo o desânimo que o leva às vezes a dizer: por que eu, Senhor? Entretanto, a promessa do Senhor é clara: nada pode nos afastar do amor de Cristo. Pense bem, agarre-se a esta promessa novamente: nada nos afastará do amor de Cristo. É impossível, mesmo quando estamos no chão, nocauteado, prostrado, sem vislumbrar um amanhã vitorioso. Mas lembre-se que Deus promete, Deus cumpre. Assim como foi com Moisés, provou, e também com Josué, também provamos e provaremos sempre do cuidado e zelo que Deus tem conosco. Romanos 8, 31 ao 39, diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós. Podemos dizer isso? Vamos falar juntos aqui? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou ao seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas?
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? O diabo. Só ele pode tentar a acusação. Mas aqui fala, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus. Não é a igreja. Não é o homem. Não é a liturgia. Não é a letra. Ah, mas a minha Bíblia, a letra mata. O que edifica é o Espírito que está na letra. A palavra de Deus, ela é tomada em Espírito. A palavra de Deus não pode ser letra, porque a letra traz interpretações, e as interpretações levam os homens à confusão, e levou a quantas milhões de pensamentos religiosos e igrejas criadas, e cada um fala, a minha igreja está certa, porque letra. A minha igreja é que é certa, porque eu creio assim, letra. Mas o Espírito Santo vem e diz, eu sou o que ando no meio de vós, eu sou o que falo no meio de vós, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vos conduzirei a Ele. Amém? Então deixa, mas é o tabernáculo fulano agora que está certo. Ninguém está certo, nós não somos donos da verdade e nem detentores, mas se o Espírito Santo está no vosso meio, faça tudo para mantê-lo ali. Se você é uma Rebeca, a esposa do Isaac, trate de alimentar, trate de dar água para o camelo. Não é agora comparando o Espírito Santo com o camelo, conforme diz o próprio mensageiro. Mas, se você é a Rebeca, e você vai andar nesse camelo que é o Espírito Santo, então trate dele, dê água para ele. Ah, pastor pregador, então quer dizer que nós podemos fazer alguma coisa? Pode sim. Tem alguma coisa que você pode fazer. Você alimenta essa presença aqui. Você dá água para ele. Porque você vai precisar de montar nele e andar de volta, e até encontrar com seu Isaac. Vocês estão entendendo? Aquela passagem lá, quando Eliezer, o profeta, vai encontrar com Rebeca, e leva o camelo e fala, aquela que alimentar os camelos é essa, que é a escolhida. Ou que der água para o camelo, né? Entendido? Amém? Eu espero que você esteja compreendendo mesmo essa palavra nessa noite, porque ela está falando em nossos corações. O que Deus quer fazer é não deixar pensamentos e interrogações tomar lugar em você. Se perguntar para você assim, mas em qual grupo eu devo ficar para ir no arrebatamento? Em nenhum. Fica na igreja que o Senhor Jesus Cristo falou que Ele edificou. Pela revelação. Como que você conhece se você está no que é certo, no que é verdadeiro? É pela revelação da palavra que foi colocada no seu coração. Aquela fé que uma vez foi dada ao santo. Ele não te deixará confundido. Você saberá quem você terá que acompanhar. Josué, quando Moisés foi morto e sepultado, agora ele falou, agora o negócio é comigo. Então vamos marchar. É para atravessar o Jordão? Então vamos atravessar. Quais são os requisitos? E ele tomou Deus em sua palavra e cumpriu os requisitos, e o Jordão abriu. E eles passaram ali como passaram no Mar Vermelho. Entendido? E Deus nessa noite tem requisito para nós também. Agora, vamos ler mais um pouquinho aqui. Eu parei no qual versículo mesmo? Eu creio que nós temos que ler o 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu. Quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? O qual está à direita de Deus. E o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. E somos mesmo. Saiu na rua, você está entregue. Você está enfrentando. Mas eu queria ter vivido no dia do gigante, vencer o gigante. Eu queria ter vivido nos dias de Sansão, matar leão, enfrentar batalhas ali. Aquilo era físico, né? A nossa luta é muito maior hoje, porque ela é nos lugares celestiais em Cristo. Olhe bem. Sabe aonde está a maior batalha pelejada hoje? Tem uma pregação dessa, uma mensagem. E não pensa que é só um título que o profeta deu para a mensagem, não. Aquilo é a mensagem. A maior batalha jamais pelejada está na mente. É aí aonde está agora
o diabo vem até a sua mente e começa a trabalhar. Por isso que o profeta mensageiro disse para o Billy Paul, ou melhor dizendo, para o Pierre Green, quando ele perguntou ele sobre um assunto ali, e o profeta viu o que estava passando, ele falou assim: o que eu devo fazer? Ele falou assim: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça. Pode? Você consegue impedir que os pássaros pombo voam sobre a sua casa ali? Ou assenta no telhado e coisa assim? Não tem como. Mas você pode impedir deles fazer ninho. Porque você vai lá e fecha a entrada do telhado para ele não entrar para dentro e não fazer ninho ali, não é? Então foi o que o profeta falou para o Pierre Green: você não tem como impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-los de fazer ninhos, de fazer morada. Os espíritos vêm até a sua mente, ao lugar de batalha, mas quando chega aqui, você expulsa eles de volta, porque há um espírito dentro de você que combate contra esse espírito externo do diabo que vem para contender com a sua vida, contender com o seu espírito. E você tem que lutar contra isso. Mas eu sou um crente revelado, batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, e já tenho as evidências do Espírito Santo, porque eu tenho a revelação da palavra, então agora eu estou selado, e o diabo não tem mais poder na minha vida, e ele não vai vir. Vai vir sim, só que ele vai vir para cair, porque ele é um derrotado. Porque quando ele vem, você tem o assim diz o Senhor, que é a palavra, para dizer: para trás de mim, Satanás. Aqui não, eu estou debaixo do sangue. Amém? Nós somos crentes para isso, é para lutar mesmo. É batalha em cima de batalha, mas nós somos mais que vencedor. Agora, eu vou ler o 36 de novo. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Já pensou? O que é uma ovelha é ser reputado como ovelha para o matador? Isto é, está pronto para morrer, todo dia. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o futuro, ou o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Por todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Agora, pode parecer como um conto de fadas, essas histórias de carochinha, mas os relatos são reais. Isso que eu falei para vocês da vida de Moisés, da vida de Josué e dos demais que foram citados aqui, isto é algo verídico. Eles estão até hoje, uns falam que aconteceu, outros falam que não aconteceu, outros falam que aproveitaram o mar, que o mar tinha baixado, e aí eles atravessaram um braço do mar, um lugar que em certa variação do dia a maré baixa e aquilo torna-se uma terra seca. Mas então, eis a questão, e eu provei isso, lá em Porto Seguro tem um lugar lá, que eles falam Caminho de Moisés, porque lá chega uma hora do dia que fica só as pedras, areia, né? E a pessoa entra até 1 quilômetro e tanto para dentro. Mas só que é engraçado que eles foram olhar e encontraram capacete, rodas de carro e carruagem e tudo mais, bem fundo. E por que todo dia quando esse caminho abaixa, esse trem não aparece? As pessoas ficam tentando confundir, né, irmão Hélio Paiva? Tentando colocar alguma coisa ali para dizer que não, que aquilo foi tudo uma mera coincidência, e que se Deus certamente, se fosse dessa forma, teria levado eles justamente no caminho onde eles podiam passar. Mas a Bíblia fala que ele abriu o mar e eles atravessaram em terra seca, e eu creio que foi assim, não é história, é uma história e não história. Isso aconteceu. Então o que eu trouxe para vocês aqui nessa noite, ou o que eu trouxe da palavra aqui nessa noite, não é uma conclusão de homem, mas é inspiração da palavra de Deus através de seu Espírito. Para quê? Para trazer vida e convicção para os nossos corações. Entendido? Você pode dizer, mas essa não é a minha realidade. Há outros tipos de lutas e perseguições, seja no trabalho, na escola, na comunidade, na própria casa.
que me parecem insuportáveis. Sei que é mais fácil citar os grandes exemplos daqueles homens e mulheres criadas ou crianças abandonadas que entregam tudo, inclusive a própria vida por amor a Cristo. Ah, mas isso é só para os dias passados? Não, isso continua acontecendo. Há um preço a pagar. Mas até que ponto estaremos preparados para entregar a nossa vida? 1/10 da nossa vida? Podemos abrir mão de algumas horas, de algumas distrações, de alguma diversão, descanso ou de outras coisas que consideramos importantes, deixando-as, e ainda que momentaneamente, para servir a Cristo. Como o próprio Senhor disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Conforme está em Lucas 9, eu li o 23 e o 24. E antes de terminar, eu gostaria que os músicos viessem. O irmão Tiago escolheu um hino para nós cantarmos. E logo nós estaremos já orando e despedindo os irmãos, porque eu creio que até aqui nos ajudou o Senhor e falou aos nossos corações. Amém? Agora, eu quero dizer isso para vocês antes. Não estamos nos tornando em vítimas de nós mesmos, ao deixarmos que os problemas e aflições, às vezes, não tão agudos, nos afaste de Deus e nos arraste para a autopiedade. A incredulidade é isso, é olharmos para nós mesmos e esquecermos de olhar para Deus. A incredulidade é quando não há mais ninguém além de nós mesmos. Algo verdadeiro é de não podermos encontrar solução solução que nossas forças possam vencer. Não uma vitória momentânea e fugaz. Se olharmos fixo para Cristo e nele depositarmos não somente a esperança que temos de sua glória, mas também que as agruras e sofrimentos são a glória não minha ou sua, mas de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Nós vamos ouvir então o hino, logo estaremos já indo para os finalmente aqui nessa noite. Aleluia, graças a Deus. 185 desse cenário grande em sol, rompendo em fé. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher a cada dia.
dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. A cada dia vivendo, rompendo em fé. Santo é o nome do Senhor, do início, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, graças. Aleluia. A cada dia eu vou romper vivendo em fé. Você crê que você está rompendo em fé aqui nessa noite? E eu pude sentir também que você rompeu barreiras. Eu te falo com toda certeza do meu coração, porque eu pude ver isso aqui. Vocês vão sair daqui. Vocês vão sair daqui renovados. Não é coisa de homem. Não estou falando, tira o homem do lugar aqui, do caminho. Mas vocês vão ver que vocês terão dias diferentes, momentos diferentes. Eu pude ver aqui, como que a alma de uma irmã, sabe assim, sangrando, chorando, ao ponto de pensar não ter mais aquele regozijo, aquela alegria. Mas eu te digo que você recebeu o regozijo na alma aqui nessa noite. A alegria do Senhor está no teu coração. A alegria do Senhor está em nossos corações. Amém? Você vai ver que Deus fez algo através de sua palavra aqui, nesse momento, nesta noite. Por isso eu quero nesse momento nós colocarmos de pé e nós vamos orar e nós vamos voltar abençoados. Eu não estou falando isso aqui, não. Isso é para testemunho de vocês que estão aqui, também está gravado. Virá testemunhos de algo que Deus fez na vida de pessoas aqui nessa noite. Vocês vão confessar isso com suas bocas. Deus vai provar isso, porque Ele está aqui, Ele não esteve, Ele está aqui. E vocês vão provar isto.
Não é uma sensação humana, de homem, coisa... Eu não sou criança mais. Nós não somos crianças. Nós não estamos tomando leitinho desnatado. Nós somos águias. Nós somos filhos robustos. E estamos comendo comida sólida. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez, estamos aqui na Tua presença. E é tão manifesta a Tua presença aqui neste lugar, que as Tuas palavras é tão real, que não importa o momento no qual as pessoas estão vivendo, pelo qual estão passando, se são lutas, e essas lutas parecem maior do que a força delas, pois sabemos que a força do homem sucumbirá, mas cedo ou tarde a sua fraqueza virá, mas nós não desanimamos, e a igreja não deve desanimar, é entregar a descrença, mas o recado de Deus é: mantenha-se firme na fé, e pedimos ao Senhor para que possa aumentá-la, para auxiliar, para fortalecer, pois Deus é o único capaz de cuidar de nós, muito melhor do que nós mesmos pensamos ou podemos fazer. Senhor, guia-nos ao triunfo de nossas jornadas e batalhas. Não nos deixe desanimar, Senhor, mas que possamos ser persistentes e crer, assim como Moisés e Josué e homens de Deus, pelos quais Deus fez maravilhas. Senhor, eu creio que a vitória para nós nessa noite não vai acontecer, mas já aconteceu. Cada pessoa que veio aqui com expectativa, buscando algo do Senhor, que eles possam ter recebido, porque naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus Cristo levantou sobre si as nossas dores, pecados e mortes, e o amor venceu contra tudo e todos, o amor venceu, e a morte do Senhor Jesus Cristo trouxe a nossa vitória. Por isso nós oramos, Pai, pedimos a Ti, que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar, e que possamos voltar para os nossos lares abençoados, que cada irmão que está, ó Pai, acompanhando essa live também, possa sentir essa presença, esse poder. Aonde for cura, manifeste a cura, aonde for libertação, manifeste a libertação, resolução de problema. O Senhor é o advogado dos advogados, Rei dos reis e Senhor do Senhor, Juiz dos juízes, e a nossa causa está diante do trono do Senhor, e nós confiamos no justo julgamento do Senhor. Por isso pedimos, Pai, abençoa o Teu povo, leva-nos de regresso abençoado, nos dê uma noite abençoada, uma semana abençoada, Senhor. Não deixe que o inimigo venha tirar o gozo, a paz e o contentamento de nossos corações, não, mas que possamos nos alegrar, que possamos levar bênção para os nossos lares, que ao chegar nas nossas casas, que as bênçãos do Senhor, que essa virtude, que esse poder, que esse regozijo, que essa glória possa invadir o nosso lar, invadir a nossa casa, invadir os nossos corações dos nossos filhos, das nossas esposas, dos maridos, Senhor, dos vizinhos, ó Deus, no nosso trabalho no amanhã, que possamos levar também essa presença e ela possa irradiar, ó Pai, para onde passar, onde pisar as plantas dos nossos pés, que a presença do Senhor possa também manifestar. É o que nós pedimos e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo.
e que essa paz bendita e gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, para todo sempre. Amém, Senhor, e amém. Amém. Deus abençoe todos. Até a próxima reunião aqui na quarta-feira. Lembrando que domingo será culto de Santa Ceia. Deus abençoe a todos. Lembrando também da Páscoa, né, que está próximo já. Eu creio que 2 semanas, né, Mojane? Já estamos no evento da Páscoa. Vamos continuar orando. Você que se sentir em tirar momentos de consagração, de jejum, para que Deus possa manifestar, para que Deus possa trazer as almas aprisionadas, irmãos desviados, para que possa regressar para os caminhos do Senhor, que possa surtir efeito, né, irmão Daí? Deus abençoe a todos.